Glórias a Deus, o Senhor é bom. Nós vamos ouvir a mensagem agora com a pastora Lidiane, nossa filha. Depois teremos o momento da oferta, dízimos, e vamos dar sequência, tá bom? Então a Lidiane estará com a palavra. Amém. Bom dia. Vocês estão bem? Graças a Deus, a paz do Senhor, queridos. É um prazer e uma responsabilidade estar aqui. O pastor presidente me convidou para estar aqui esta manhã. E para quem não sabe ou não ouviu ainda, o pastor presidente é o meu pai, né? Então, com a graça de Deus, estamos ali, meu esposo, João Renato, e eu estamos ali pastoreando a congregação Betel, uma das nossas congregações, há pouco mais de 1 ano e 6 meses, né? E hoje eu posso falar, minha gente, o povo da Igreja Betel é o povo mais bonito do campo. Amém, Igreja Betel? Olha só que povo bonito. Olha o Leozinho ali, nosso mascotinho, coisa mais linda. Queridos, mensagem de hoje, com a graça de Deus. 9 ou 1. Esse é o tema de hoje. 9 ou 1. E já vocês vão entender o porquê. Está baseado lá em Lucas 17, 11 e 19. Enquanto vocês abrem aí, Lucas 17, 11 e 19, uma passagem conhecida, bem conhecida, mas vai nos trazer algumas reflexões hoje. E para quem me conhece também, minha gente, está faltando uma coisa aqui, gente. Está faltando o que aqui, minha gente? A taça com a água, minha gente. Que o chique de pregar aqui, ó, é uma taça belíssima que tem aqui, ó, para quem prega, né? Já eu sei que ela vai chegar. E amém. Lucas 17, 11, 19, então, nos diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 10 homens, 10 leprosos, a mesma doença, o mesmo clamor, o mesmo Jesus e o mesmo milagre. Mas só um voltou para agradecer. Quem seríamos nós entre esses 10? Os 9 que seguiram a sua vida? Ou o único que voltou para agradecer? 9 ou 1? Quem é você? Para a gente entender um pouquinho desse contexto, queridos, a condição humana daqueles 10. A lepra naquela época era uma doença incontrolável, incurável, e os leprosos precisavam ser colocados à margem da sociedade. Eles não podiam conviver com seus parentes, com seus filhos, com suas esposas, não podiam trabalhar nos seus negócios. Eles precisavam ser excluídos. E quem chegasse num certo distanciamento deles poderia ser contaminado, segundo a lei judaica. Então, eles realmente eram pessoas excluídas de tudo e de todos. Eles não podiam frequentar o culto, eles não podiam frequentar a sinagoga. O destino deles era simplesmente esperar a morte. Quando eles avistam Jesus, eles clamam por misericórdia. Se a gente for parar para perceber, eles não clamam por cura. Eles olham Jesus e falam: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Naquele momento, eles reconhecem a situação de miséria deles e eles sabem muito bem quem é aquele que está passando a uma certa distância deles. E eles poderiam sim pedir por cura, mas eles pedem por misericórdia. E aí a gente percebe uma ordem de Jesus. Porque para ele basta uma palavra. De longe, ele olha para aqueles 10 e fala: vá,
vá ao encontro do sacerdote. Olha que curioso também. Jesus age com eles diferente de todos os que ele já tinha agido. Jesus poderia muito bem ter tocado nele, Jesus não ia ficar impuro, e Jesus também não se preocupava com o que os outros iriam falar. Mas nesse caso ele agiu diferente. Jesus não falou, vocês estão curados. Jesus não cuspiu no chão e passou lama no corpo deles, como ele já havia feito em outras vezes. Jesus falou o quê? Vá ao encontro dos sacerdotes. E olha que legal, os 10 foram. Que pedido estranho. Eles não poderiam nem sair de onde eles estavam, que dirá ir ao templo, ao encontro do sacerdote. Mas os 10 obedeceram. Os 10 ouviram a voz de Jesus e foram ao encontro dos sacerdotes. Por que eles foram ao encontro dos sacerdotes? Só se apresentavam diante do sacerdote quem era puro, quem estava purificado. Olha que ordem interessante de Jesus. Jesus curou aqueles 10 antes que eles vissem a própria cura. O Senhor já age na nossa vida antes mesmo que a gente veja. Só que existem duas coisas aqui: fé e obediência. O Senhor age na nossa vida sim, mediante a nossa fé e mediante a obediência da sua palavra. Os 10 obedeceram a palavra do Senhor e foram. E o milagre os alcançou. Então, meus queridos, a fé, ela vem antes do milagre. Para o milagre acontecer, antes você precisa ter fé. É muito fácil ter fé depois que a coisa acontece, né? Aí não é fé, é só uma constatação do que já aconteceu. O desafio que foi lançado para aqueles 10 é se eles teriam fé e obediência para irem ao encontro do sacerdote sem mesmo estar curados. E no caminho, eles receberam a cura. É no caminho, meu querido, mediante uma atitude nossa, que o Senhor nos abençoa. Se permanecermos parados, não vai acontecer nada. É no caminho, mediante uma atitude de fé e obediência à sua palavra, que o milagre chega. E ao chegar no meio do caminho, uma coisa aconteceu. Um deles percebeu que havia sido curado. O milagre foi apenas para um? Os 10 receberam o milagre. Mas apenas um, no meio do caminho, percebeu, opa, eu fui curado. E ele voltou para agradecer. E aí, minha gente, se a gente for parar para pensar aqui, os 10 ouviram, os 10 tinham o mesmo problema, os 10 receberam a cura. Isso aqui nos mostra da universalidade da graça de Deus. A bênção de Deus, o milagre de Deus está disponível para todos nós. Ele está disposto a abençoar a todos. E todos eles receberam a bênção. Então, o grande problema não é se Deus abençoa ou não, porque isso ele faz. A grande questão é o que eu e você fazemos com a bênção que ele nos entrega. Esse é o grande ponto. O que eu e você fazemos com o milagre que ele nos dá, com a porta que ele abre, com a bênção que ele nos entrega. Essa é a grande questão. A atitude dos 9. 9 receberam a sua bênção e seguiram. Provavelmente eles estavam tão empolgados que eles foram correndo para a família deles. Foram abraçar o filho que há anos não abraçava. Foram dar um beijo na esposa que há muito tempo não beijava. Foram resgatar as suas posses que talvez alguém tivesse pego porque eles não poderiam mais administrar. Os 9 correram para tentar organizar a sua vida. Correram para a sociedade, falaram, agora eu sou digno de estar com vocês novamente. Eles aceitaram a bênção, mas eles não retornaram para o abençoador. Eles receberam a cura, mas eles não compreenderam a lição. E aqui eu pergunto novamente, quem seríamos nós entre esses 10? Os 9 que receberiam a cura e a bênção e seguiriam a sua vida? Ou aquele um que voltaria para agradecer? E infelizmente, queridos,
esse texto ele nos mostra um fato real. A maioria das pessoas são ingratas. A maioria de nós estaríamos entre os 9. A gente ia correr para a nossa família, correr para fazer aquilo que há muito tempo a gente não fazia. Ia esquecer instantaneamente de quem nos abençoou. A maioria das pessoas, quando recebem uma bênção, compartilha com várias pessoas. Colocam no Instagram, nas redes sociais, nos status do WhatsApp, fala para amigos, para familiares, isso é errado? De forma nenhuma. Isso não é errado. Mas esquecem de render graças àquele que proveu a bênção. Às vezes, nenhuma oração familiar de agradecimento nós fazemos. Culto em ações de graça está raro hoje. Graças a Deus, eu trabalho muito. O Senhor me concedeu aquele emprego que eu tanto queria. Mas por conta desse trabalho, eu chego muito cansado, eu não consigo ir para a igreja durante a semana. E no final de semana? O final de semana é o único tempo que eu tenho para minha família. É o único tempo que a gente tem para ficar junto. É o único tempo que eu tenho para dar uma descansada. E a família é prioridade. Deus, família, igreja. E eu sei que Deus entende. Está tudo certo. Só que quando você estava pedindo por essa bênção, você estava aqui terça de manhã, terça à noite, quinta à noite, escola dominical, domingo à noite. Até na vigília, dia de sexta-feira, de madrugada, você estava. E não é porque você estava desocupado, não. É porque a sua prioridade e o seu foco era outro. Devocional, oração. Não. Tenho tempo, não. Eu já acordo na correria. Eu já acordo tendo que arrumar os meninos, fazer o café da manhã para o marido que está saindo, montar a marmita dele para ele ir para o trabalho. Depois que eu levo o menino, eu tenho que fazer a feira para eu poder fazer o almoço. Depois eu tenho que pegar o menino, depois eu tenho que arrumar a casa, depois eu tenho que lavar a roupa. E quando eu vejo meu marido já chegou, eu tenho que preparar a janta, e depois eu tenho que preparar tudo para o dia seguinte, e assim vai. Se eu tirar tempo de devocional e leitura da Bíblia e oração, eu me atraso todinha. Mas, antes de eu dormir, eu não consigo dormir sem assistir pelo menos um episódio da minha série. Do meu dorama, talvez. Eu não consigo dormir sem dar uma lidinha num livro. Eu até escuto podcast. E sabe o que mais eu faço? Eu escuto a oração da meia-noite. Antes de dormir eu faço isso. Queridos, nenhuma série, nenhum filme, nenhuma literatura, mesmo que seja cristã, substituem a palavra de Deus. Nenhuma oração da meia-noite, nenhum podcast, nenhuma mensagem em grupo de WhatsApp, em Telegram, substitui o seu tempo de oração no particular com Deus. Como nós temos a facilidade de nos atrapalharmos com as nossas bênçãos. Cuidado. Facilmente a gente se coloca na situação dos 9. A gente recebe a bênção, a gente recebe o milagre, mas a gente não retorna para Jesus. Até que aqui a gente vê a atitude de um. E eu creio que em nome de Jesus, nessa manhã, não é somente um. São vários que retornam para agradecer a Deus. Em nome de Jesus, eu quero acreditar nisso. Porque o título dessa mensagem é 9 ou 1. Mas a temática dela é o quê? Gratidão. A ingratidão nos distancia de Deus. Mas a gratidão, ela nos aproxima do Senhor. E foi isso que aconteceu com esse um. Um deles, um samaritano, um estrangeiro, alguém que, de acordo com as leis religiosas da época, não era nem digno de estar ali. Este fez algo diferente. Ele viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Já no meio do caminho, ele já louva a Deus, meu querido.
Ele nem esperou chegar diante de Jesus para render adoração. No meio do caminho, em alta voz, ele já louva a Deus. E quando ele chega diante de Jesus, ele se prostra em gratidão. Ah, meu Deus do céu. E aqui a gente entende mais uma coisa também. Muitas vezes, o reconhecimento, a gratidão, aquela palavra e aquele abraço, ele vai vir de uma pessoa estranha. Muitas vezes o reconhecimento, ele não vai vir de quem é do seu ciclo. Ele não vai vir de seus familiares, dos seus filhos, dos seus liderados, dos seus amigos. Ele vai vir de pessoas alheias, como foi aqui. Certeza que entre esses 10 tinham judeus. Mas qual foi o único que voltou para agradecer? Um samaritano. Os samaritanos nem eram amigos dos judeus. Mas foi esse um, estranho ao ciclo de Jesus, que voltou para agradecer a ele. E é assim na nossa vida. Infelizmente, o ser humano tem uma tendência feia de cuspir no prato que comeu. De não ser grato àquelas pessoas que estão ali lado a lado com ele para agradecer, para ajudar. Quem sabe esses 9 falam, não, esse aí é Jesus. Esse daí é o ministério dele mesmo. Nós não somos os primeiros que fomos curados, não. Ele já está acostumado. Está tudo bem se a gente não voltar para agradecer, ele vai entender. E quantos de nós fazemos isso? Nos acostumamos com a bondade das pessoas e não reconhecemos e não agradecemos mais. Filhos, está cheio de jovens aqui. Vocês acham que o pai de vocês é obrigado a trabalhar dia e noite para dar a melhor escola para vocês? Para comprar aquele iPhone que você não tinha nem necessidade de ter? Ou aquele tênis caríssimo? E você não dá nenhum obrigado porque na sua cabeça ele é seu pai? Ele não fez mais nada além do que a obrigação dele? Quantos filhos aqui agradecem às mães por terem sempre uma roupa cheirosa, lavada, café da manhã, almoço, lanche e janta? Ou você acha que essa é a obrigação, a capacidade de fazer um banquete todo dia? Ela não espera só o domingo para fazer aquela melhor refeição. Até hoje, é a minha mãe que lava alguns tênis dos meus filhos, porque ela diz que ela lava melhor do que eu. Deixa que eu lavo o tênis desse menino, que é para ficar encardido, é melhor eu lavar. Obrigada, mãe. Porque no dia do meu aniversário eu pedi, mãe, queria tanto comer uma lasanha. E, obviamente, ela fez o quê? Lasanha. E o meu aniversário foi numa quarta-feira. Pai, obrigada por ter trabalhado no bombeiro, ter trabalhado na vidraçaria, para conseguir pagar a melhor escola da época para mim e para os meus irmãos. E graças a Deus pelo seu esforço, hoje o senhor tem um filho que é chefe da Polícia Federal, um filho que é delegado, e uma filha que é professora, pastora, psicóloga e mestre em educação. Muito obrigada aos meus pais por isso. Filhos, não sejam ingratos, achando que seu pai tem a obrigação de fazer alguma coisa. Agradeçam pelo que eles proporcionam a vocês. A gratidão que salva, queridos. A gratidão, além de fazer aquele retornar aos pés de Jesus, o melhor ele experimentou. A gratidão do samaritano não foi apenas um agradecimento, foi um ato de adoração. Jesus diz a ele, a sua fé te salvou. A gratidão daquele homem não fez apenas com que ele fosse curado. A gratidão daquele homem fez com que ele experimentasse a salvação. Então, meus queridos, o coração agradecido, ele nos aproxima do nosso Deus e ele nos permite a salvação. Agora, um coração ingrato, murmurador, ele só vai fazer com que você se afaste de Deus
e cada vez mais se afaste da sua salvação. Alguém uma vez disse: a gratidão é a memória do coração. A gratidão é a memória do coração. Outra pessoa disse que ser grato transforma o que temos em suficiente. A maioria das pessoas não conseguem ser agradecidas pelo que têm, porque elas querem sempre, 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 sempre mais, e nunca é o suficiente, elas nunca estão satisfeitas. Mas a gratidão transforma o que você tem em suficiente. E isso é um verdadeiro ato de amor. Você consegue ser como aquele e reconhecer a grandeza de Deus e ser grato por isso? Você consegue ser assim? Você consegue agradecer a Deus pelo que você tem, mesmo que você ainda não tenha tudo o que deseja? Mas você consegue agradecer a Deus por aquilo que Ele te deu hoje? Você consegue ser assim? Lembre que a gratidão te aproxima de Jesus. A gratidão te aproxima do Senhor. E a ingratidão nos afasta, não só do Senhor, mas também dos nossos objetivos. Gabriel e Mário, se vocês estiverem por aí, já pode ir se achegando. Você reclama do tamanho da sua casa, mas alguém está orando por um teto. Você está cansado do seu trabalho, alguém está orando por uma vaga como a sua. O salário que você sempre reclama por considerar baixo é o salário que alguém sonha em receber para sustentar a sua família. A segunda-feira que você odeia é o dia que alguém agradece a Deus por ter um emprego para ir. Você reclama que está indisposto? Uma pessoa, neste momento, no leito de hospital, ora a Deus para ter somente uma indisposição. E aqui eu vou dar uma pausa. Margarete, se eu bem te conheço, você está assistindo essa live. Margarete é a nossa secretária e hoje o filho dela vai batizar. Ela teria sido a primeira a chegar aqui. Mas ela ainda está no hospital, porque essa semana ela pegou uma infecção. Ela vai receber alta hoje, mas vai ser meio-dia. Ela não vai conseguir ver o filho dela batizando. Mas eu tenho certeza que o coração dela está tão agradecido, porque o batismo dela, do filho dela, é fruto de oração incessante dela. Há 2 anos atrás, ela não parava de clamar para que o Arthur retornasse para a igreja. Hoje ela não vai conseguir ver o Arthur batizando, mas eu tenho certeza que ela está acompanhando na live, com o coração cheio de gratidão a Deus por esse momento. A cirurgia que te assusta e que você protela em fazer é a cirurgia que alguém que não tem plano de saúde ora para poder pagar ou ser logo chamado pelo SUS. Você reclama do filho adolescente que não te ouve. Um casal ora neste momento para poder ter a bênção de ser pai. Você reclama que seu pai e sua mãe falam demais. Meu pai e minha mãe falam demais. Tem filhos agora chorando, porque queriam ouvir pela última vez a voz dos seus pais. O que você chama de problema, meu querido, é a resposta de oração de alguém. Aquilo que hoje é um problema para você, é o que uma outra pessoa está orando neste momento para que aconteça na vida dela. Você tem ou não tem motivos para agradecer? Você é capaz de pensar em pelo menos um motivo para agradecer ao Senhor? Lidiane, ainda assim eu não consigo. É muito problema, é muita dificuldade. Eu estou perdendo a minha fé porque eu não acredito mais que o Senhor é capaz de me ouvir. Queridos, mesmo assim, tem um motivo, e este deveria ser suficiente para todos nós. Nossa maior gratidão, a cruz que nos deu a vida.
O túmulo vazio que trouxe esperança. E a salvação que nos libertou. Você poderia não ter mais nada. Este aqui seria motivo mais do que suficiente para você render graças a Deus todos os dias. Pelo sacrifício de Jesus, Ele te alcançou e Ele te salvou. Se a salvação não for o suficiente, eu não sei mais o que poderia ser. Obrigada. O maior motivo de agradecimento daquele leproso não foi a sua cura física. O maior motivo de agradecimento daquele leproso passou a ser a sua salvação. Você pode agradecer por isso? Você pode agradecer porque o Senhor te alcançou e te libertou e te salvou? Fora todas as outras coisas que Ele tem feito por você. Quem era você há 2 anos atrás e quem é você hoje? Você não tem motivos para agradecer ao Senhor? Se você não tem, você vai descobrir agora. Em nome de Jesus. Use este momento dessa canção para levar a Deus em oração e gratidão. Aproveite agora para agradecer ao Senhor. O Gabriel, nosso tecladista ali da Betel, vai nos ajudar. E meu amigo Mário também. Faça dessa canção a sua oração nessa manhã. Como agradecer por tudo que fizeste a mim, não merecedor, mas provaste o seu amor por mim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser. Tudo, meus queridos, nós devemos a quem? É tudo a Ele. Cante. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória por tudo que fez por mim. E não foram poucas coisas, não. Mas o maior de tudo foi isso aí, ó. O sangue dele que nos lava. O poder dele que nos levanta dia após dia. Aleluia. Deus seja a glória para sempre. Amém. Aleluia. Quero viver pra ti. Aleluia. Tua vontade A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Não é merecimento nosso. Nunca será. É tudo por Ele, para Ele, para Ele. Aleluia.
irmãos. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Seu poder aproveite para louvar esse Deus, aleluia. Agradeça, agradeça, agradeça. Diga isso para Ele. Aleluia. Sua vontade obedecer e se o aplaudir. Nunca se esqueça que não é você, não sou eu, é Ele sempre. Por seu sangue, agradeça pelo sacrifício que Ele derramou na cruz por você. Daqui a pouco nós ceiaremos, agradeça por esse momento. Aleluia. A Deus seja a glória Para sempre. Amém. a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória para sempre. Amém. Senhor, te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Senhor, te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos ensina dia após dia. Senhor, em nome de Jesus, a nossa oração esta manhã, Pai, é para que nós não sejamos como aqueles 9 que recebem a bênção e se esquecem de Ti. Senhor, coloque em nós corações agradecidos para ser como aquele que além de receber o milagre, recebeu também a salvação, Pai. Em nome de Jesus, que nós não possamos trocar a nossa salvação por nada. Em nome de Jesus, que nós possamos, meu Deus, trazer à memória todos os feitos que o Senhor tem feito por nós. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ter corações agradecidos pelo fato de que o Senhor se despiu da sua glória, veio ao mundo como homem, se entregou, morreu, ressuscitou para que tivéssemos vida e uma vida em abundância. Obrigada, meu Deus, porque por este momento nós estamos aqui esta manhã, Senhor, para celebrarmos publicamente vidas, meu Deus, que se renderão ao mundo, Senhor, e se levantarão para Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, não permita, Senhor, que a ingratidão tome conta dos nossos corações, Pai. Não permita, meu Deus, que sejamos murmuradores e nos afastemos de Ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, se tem alguém aqui com dúvidas sobre o que o Senhor ainda pode fazer, que eles saiam daqui na certeza e na convicção que o Senhor, além de operar milagres, é um Deus que salva e leva para a eternidade, Pai. Eu sou grata a Ti, meu Deus, por este momento. Eu sou grata a Ti pela revelação da palavra, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, queridos.